Garganta. Garganta. O podcast Garganta, ele foi idealizado por mim, Valesca Torres, e tem como objetivo entrevistas com pautas focadas no gênero literário da poesia. Entre os entrevistados estão poetas, slames, pesquisadores, oficineiros, entre outros trabalhadores que atuam com a palavra. Essa primeira temporada estaremos focados na cena poética da região sudeste do Brasil, em que consiste em 8 episódios, onde o diálogo será o nosso motor para esses tempos tão difíceis diante a epidemia global do coronavírus. Minha intenção é que cada temporada tenha foco na cena poética de cada região do Brasil, mas para a realização dessa temporada tivemos custos de edição de som feito por Rebeca Nora e identidade visual feito por Isabela Alves. E por conta disso haverá um link na descrição com uma vaquinha. Caso você, ouvinte, tenha gostado do conteúdo e queira nos ajudar a prosseguir construindo esse registro nesse momento que afeta tanto o nosso planeta. O quarto episódio do podcast Garganta se chama Entre o Corpo e a Palavra, Performances Poéticas Musicais. Luísa Bahia, nossa convidada, artista múltipla, nascida em Congonhas, Minas Gerais e residente em BH há 16 anos. Formou-se em teatro pelo Centro de Formação Artística e Tecnológica e pela Escola de Belas Artes da Universidade Federal de Minas Gerais. Atualmente circula com o show autoral Coisa de Bicho, o solo teatral Risco, com co-direção de Ricardo Alves Júnior e dramaturgia publicada na coletânea Janelas de Dramaturgia pela editora Perspectiva. Coordena a plataforma Doras, encontro de mulheres artistas, e realiza performances poéticas em diversos festivais. Em 2019, lançou o vídeo poema Tatuada e o single clipe Leu Azul. Para 2020, prepara o single clipe A Brisa Arde e seu primeiro EP. Renato Negrão é nosso convidado, artista da palavra e da imagem. Reside em Belo Horizonte, Minas Gerais. Autor de Vicente Viciado, Odisseia Vácuo e outros 5 livros de poemas. Atua com linguagens e suportes variados, do livro à performance, da letra de canção à fotografia. Investiga as relações entre palavra, imagem, som e pesquisa. O viés pedagógico da criação artística. Participou da curadoria do Circuito Literário da Praça da Liberdade. Integra a antologia Retesar a Corda Vocal, antologia da poesia brasileira viva, lançado na França em 2016. Aqui estamos com mais um episódio, o episódio 4, Entre o Corpo e a Palavra, performances poéticas musicais, com os queridos, a querida Luísa Bahia, Renato Negrão. E eu quero abrir esse podcast, esse episódio, já fazendo uma pergunta. Eu gostaria de saber de vocês em qual momento vocês se reconhecem como poetas performáticos. Diante de qual urgência o poema ele extrapola o papel e flui através de outras ferramentas para além da escrita e a voz. Tem uma situação específica que isso fique em evidência? Bom, eu acho que essas coisas apareceram na minha vida de uma maneira muito natural. Bom, se for pensar que eu acho que eu tenho 2 começos, né? Um, né, denunciando aqui a idade, eu acho que todo mundo tinha uma banda de rock na década de 80. E eu também não era diferente. E a minha relação com a literatura, com a poesia, na realidade, ela vem a partir da música. Então, nesse momento aí, eu era vocalista e letrista de uma banda de rock nos anos 80, então o corpo e a performatividade já estava um pouco presente. Mas eu considero o meu momento inicial mesmo no momento que eu publico o meu primeiro livro. E nesse momento eu já tinha um grupo de poesia que estava pensando essas questões assim, da interconectividade entre as linguagens e de uma maneira mais ampla de atuar. O que me levou a isso, muito provavelmente, foi um momento especial na década de 90, onde eu larguei tudo e fui fazer uma terapia, que é a somaterapia, que era corporal, em grupo,
anarquista, né? E vinda de um escritor chamado Roberto Freire, né? Então, a performatividade já estava muito ligada a essa ideia de corpo, a ideia de querer trabalhar com arte. Ocorre nesse período também que eu tinha ali um bar no meu bairro, onde a gente foi fazer uns saraus, e esse saraus virou uma temporada, onde a cada apresentação do meu grupo a gente interagia com um artista. Podia ser um cineasta, uma pessoa do audiovisual, um bailarino, um fotógrafo, um percussionista, pessoas de várias áreas. E a gente tinha uma mania assim que depois se mostrou muito eficiente para a gente, de sistematizar o que ocorria nesses processos de interação com outros artistas no momento que a gente estava ali trabalhando os nossos poemas. Acho que foi mais ou menos por aí. Que lindo, né? Ouvir a história assim. Sua história, Renato, porque eu acho que também eu tenho algumas semelhanças, assim. Bom, eu nasci na década de 80, no finalzinho, 89. Eu era um adolescente. E eu nasci em Congonhas, que é uma cidade do interior, 1 hora de Belo Horizonte, assim. Uma cidade histórica e que teve um movimento cultural muito forte lá, assim. Então eu comecei lá dançando, dancei muitos anos lá, o tempo que eu morei lá, até os 14 anos. Depois eu vim para Belo Horizonte, comecei a fazer teatro aqui. Eu acho que a poesia veio muito por conta do teatro, assim, por causa dos textos, das peças que eu já fazia, que tinham Drummond, tinha Adélia Prado, tinham várias figuras. E também porque eu comecei a cantar mais ou menos na mesma época que eu comecei a escrever poesia, em 2000 tarde, depois de 2013, mais ou menos. Eu comecei a escrever poesia e comecei a cantar. Então, as coisas sempre foram muito juntas para mim também, assim, né? Eu sou uma artista que transita entre as áreas e para mim só faz sentido se for junto. Então, eu acho que eu comecei a escrever poesia pensando que eu ia falar, assim, né? Que ela estaria na minha boca. Então, agora que eu estou organizando, assim, vamos ver se sai meu primeiro livro, mas a poesia já está muito mais no palco, em vídeo, em outras plataformas do que necessariamente no papel, sabe? E, e eu acho que isso é lindo, assim, a estruturas de sarau, de slam, eu acho muito bonita essa poesia, tá viva na boca das pessoas, tá conectada com a música, com o corpo, e acho que é por aí. Vocês estão falando aí de como começou, parece que foi algo muito natural, né? E eu fico pensando, porque particularmente o poema não nasce com essa naturalidade da performance, pelo menos para mim. Eu fico pensando, antes de pensar uma performance, sobre como eu vou colocar minha voz para o mundo, assim, né? E qual música, assim, qual trilha eu quero colocar, qual é o corpo do poema, né? Quais vão ser os poemas que eu vou colocar para que essa performance dê vazão a esse corpo e a essa voz. E eu percebo, né, que é tudo uma construção. E até na época que eu comecei a pensar na minha performance, eu fui procurar um professor de teatro para que ele pudesse me dar uns conselhos, o que eu achei fundamental, assim, para mim. Hum. E a minha pergunta é justamente essa, assim, como que eu gostaria de saber quais são as performances que vocês têm já criadas, assim, nome, e como que vocês construíram essa performance, né? Eu fico pensando até em relação à técnica mesmo e o emocional que envolve dar voz a esse poema e usar o corpo como ritmo do poema, colocar uma trilha sonora dando mais uma camada sobre aquilo que é dito, sobre aquilo que é declamado, né? Uhum. É interessante como você fala, porque uma outra coisa que ocorre no meu processo quando eu lanço o meu primeiro livro é que eu tive essa experiência nesse bar que eu falei e tal, mas o meu primeiro livro era um livro objeto. Então ele não era um livro tradicional. Ele era uma caixinha
vocês podem ver lá, eu acho que tem no meu site, uma caixinha com uma caixinha transparente com 8 algodões parafusados e os poemas em lâmina por baixo desses algodões. Nossa, que interessante, Renan. Eu tinha uma relação com as artes visuais, ainda sem saber que eu não tinha ideia de que livro-objeto era algo que estava inscrito na história, né, da tradição das artes plásticas, enfim. Mas eu fiz o meu primeiro livro assim e coloquei primeiro em espaços diversificados, né? Coloquei inclusive em sacolões de feira e fazia as apresentações nesses sacolões. Um projeto que chamava Poesia Alimento para a Alma. E, enfim, depois isso me levou a depois aí fazer de fato a voltar para a academia. Eu, a princípio, era um poeta autodidata, sendo verdade, ainda sou, porque eu nunca fiz letras, mas eu fiz filosofia lá atrás, abandonei o curso, depois eu fui fazer artes visuais na Guinhar, licenciatura, na verdade, educação artística. E ali eu tive contato com alguma coisa que eu já tinha, mas um contato mais preciso, com a ideia da plasticidade da palavra, da imagem, não necessariamente só o ritmo. Isso tudo para dizer assim, que os meus trabalhos, eles passam pela voz muito, mas eles passam por um disparador cujo eixo é a palavra e a tradução disso vai se dispersar, vai criar relações, né, com diversas outras linguagens. Pode ser fotografia, o vídeo, né, o corpo, a letra de canção. Então, na performance mais especificamente, alguns trabalhos meus não têm voz necessariamente, né? Ou a voz está toda em off. Ou o disparador é uma palavra num trabalho que é todo plástico visual, mas não é falado nada. E tem a leitura também, né? Que eu considero um tipo de performatividade, né? Ler em cena, né? Então, eu acho que eu transito um pouco por aí, né? Eu tinha o hábito de falar até de fazer essa divisão entre performance poética e performance. Depois que eu entro para as artes visuais, tudo para mim é performance, assim. E eu trabalho com eu acho que uma gama de processos que não está só, embora a voz seja um elemento primordial e maravilhoso para a história mesmo da poesia, até do ser humano, né? Mas eu acho que eu agrego outros elementos mais plásticos, visuais também. Acho que é um pouco por aí. Legal. Mas me conta um pouco, porque eu te vi, né, lá na Feira Desvairada, em São Paulo, e também já te vi no Meyer, né, na Belle Époque aqui do Rio de Janeiro, a Desvairada lá em São Paulo, você apresentando seu mais recente livro, né, que é o Odisseia Vácuo. Sim. E nesse momento, você tem o livro Odisseia Vácuo é justamente, eu consigo ver esses momentos que você fala que usa, em algum momento você fala o poema, né, mas ele tem um corte, né, e durante toda essa performance do poema, tem uma trilha sonora que envolve também, Sim. que se eu não me engano foi feito pelo Miguel Jarvas, né? Javaral. Ah, Miguelzinho. Eu gostaria de saber como que foi essa construção, porque me interessa muito saber em qual momento você pensa o Odisseia Vácuo, se foi no momento da construção desse livro ou se foi algo posterior a isso e como se deu. A performance do Odisseia ela surge depois, assim. Ele surge como um poema mesmo, assim, né? Um trabalho de apropriação e modificação de texto. E depois eu vou pensar ele muito graficamente, como é que ele vai ser editado, que eu acho que foi um trabalho muito cuidadoso, assim, em termos de relação entre texto e objeto. E aí, para cada livro que eu lanço, eu penso uma performance específica para ele. Às vezes essa performance ela vem surgindo junto com o livro, às vezes eu penso posterior. Mas é como se fosse, como tem essa influência da música, né? No meu trabalho, tem vários elementos musicais do ambiente da música, né? Por exemplo, recolocar um poema antigo num livro novo,
Então, a música está sempre bem presente, ele já é um pouco natural. E com o Miguel o Miguel é inclusive o editor desse livro, né? Então ele teve uma participação muito íntima com o nascimento do livro, a partir do momento que ele conheceu, assim, porque ele escreveu um artigo sobre o livro e ele é editor, mas é músico, é acadêmico, então ele tomou um pouco o livro, a ideia do livro para si, assim, e a gente foi pensando junto esse lugar do som para preencher esses silêncios, né? Como é que isso daria no trabalho. Que ficou ótimo. Ele tem esse trabalho, né? A gente tem essa discussão, né, do tempo dilatado, onde eu dilato o meu período de silêncio ali até o limite onde as pessoas não vão se dispersar e ir embora, e o som, ele tem essa participação nesse processo aí. E eu gosto de pesquisar o som, embora também acho que não sou um grande pesquisador assim da ideia do som, eu acho que eu transito mais na questão mais plástica, mas eu pesquiso também o som. E uma coisa que ocorre também é que pela dificuldade de se deslocar, hoje não sei por que não tornar, como o trabalho às vezes não é muito visível na extensão que ele tem, eu viajo pouco com outras performances que não sejam as mais simples de ser realizadas, que normalmente são as de fala e de som, né? Às vezes o audiovisual está presente, mas Goiânia é uma cidade que contratou vários trabalhos meus e que, né, as pessoas já viram trabalhos com retroprojetor, com vídeo, instalações performativas, né, com uma quadra de tênis eu instalei, né, num centro cultural em Goiânia. Então, mas esses trabalhos eles estão lá no meu site e eles se espalham um pouco por aí, né? Os Sescs parece que compram um pouco esses trabalhos mais plásticos e mais difíceis de ser realizados, aí eu os realizo aqui em BH. Mas é por aí. Toda final de fala minha, eu falo é por aí. E você, Luísa? Conta um pouco. Bom, no meu caso, estou pensando aqui, né, acho que se a plasticidade guia um pouco, né, o trabalho do Negrão, assim, eu acho que comigo eu sou uma pessoa da cena, né, assim, eu acho que pensar a cena é um ponto de partida para mim sempre, assim, mesmo, por exemplo, no show, né, com as minhas músicas, eu acho que existe um pensamento dramatúrgico aí do repertório. E aí eu estava lembrando de uma performance poética sonora, né, musical que eu fiz no Sonora, que é um festival de mulheres aqui, que aconteceu aqui primeiro, mas que está no mundo todo, e muito legal. E aí eu lembro que eu trabalhava com 4 poemas que eu tinha escrito, que tinham temas diversos, tipo, tinha um muito sobre a questão da mineração, o outro era mais espiritual, e um outro era mais libidinoso, assim, mais sexual, e um mais encantado, assim, no fim. E aí eu lembro que eu brincava, eu tinha um vestido vermelho, assim, e eu tinha uma saia gigante que se transformava num tecido, depois se transformava numa capa. Então eu acho que eu parto muito daí, de, por exemplo, pegar um signo, né, que é um figurino, e brincar com ele para ele me ajudar a trazer esse poema à tona. Não necessariamente reforçando a ideia que o poema traz, às vezes é contrastando, né? Mas criando uma espécie de diálogo, seja mais atritoso ou mais, né? Eu coloco muitos poemas nos meus shows, assim, e eu tento não ter uma linha de interrupção entre o que é música e o que é poema, sabe? Eu tento terminar uma canção e já falar um poema, e trazendo muito corpo, assim, eu trago muito corpo para falar a palavra, falar uma palavra com o meu joelho, com o meu pé, com o meu fio de cabelo, com a minha barriga. Eu acho que isso tem uma potência grande, a gente pensar que o corpo todo está falando, né? E pensar também que voz é presença no mundo, né? Então, às vezes, não vai ter o som, a voz falada, mas é um corpo ali performando. Isso é voz também, né? Então, eu acho que é isso, assim, meu ponto de partida, assim, vai muito dessa construção cênica. E aí uma coisa que eu tento fazer eu escrevo um poema em determinado momento, depois, quando eu vou criar performance, é tentar
ouvir do poema também, o que ele quer dizer um pouco, sabe? Para além do que eu escrevi naquele outro momento, agora, o que que ele quer dizer, assim? Como que ele quer estar no mundo, né? Eu acho que essa escuta é bonita, assim, é um exercício meio abstrato, mas acho que é bonito de não. Eu tenho muito medo de impor alguma coisa sobre o poema, sabe? Fazer uma performance que se imponha sobre o poema. Eu acho que ele pode talvez trazer uma chave do que pode ser feito com equidade, de forma que todos os elementos, os signos ali tenham a mesma relevância, sabe? A Exato. palavra falada, o corpo, o objeto. E aí, no caso da sonoridade, no caso do Tatuada, né, que vai rolar aqui, ele teve uma construção minuciosa, a gente estudou junto, e eu e o Daniel Nunes que criou a trilha para o vídeo poema. Mas nos shows, por exemplo, eu tenho uma lida muito legal com os músicos, porque a gente fez parte de um grupo de improvisação de uma técnica que chama sound painting, que é uma criação em tempo real. Então, às vezes eu dou alguns comandos assim, alguns dispositivos para os músicos e eles criam comigo uma trilha ao vivo. Nossa! É bem legal. É bem legal. E aí, às vezes, eu rejo também no final eles um pouco, porque eu faço um pouco dessa regência. E é, na verdade, uma brincadeira, assim, às vezes de ter uma areinha num lugar. Às vezes não é nem tocar a bateria, mas é o ruído que o prato faz, que a caixa faz, assim. Eu gosto muito desses detalhes que vão dando uma textura, assim, uma paisagem sonora. Eu gosto sempre de pensar numa paisagem sonora, assim, com a palavra, sabe? Aqui, deixa eu falar uma coisa. Quando eu vi a Luísa falando em uma roda de poesia, é isso que ela disse sobre não fazer uma diferenciação muito clara entre o poema e a canção. Eu fiquei muito impressionado, assim, porque tinha momentos realmente que eu não me perdi ali. Tinha uma musicalidade na fala, né, e uma textualidade na canção que era muito bonito e muito potente. Ah, que Mas lindo. ouvindo você falar agora, eu trouxe isso na memória aqui. E a presença do corpo também é muito forte no seu trabalho, Sim. né? Mesmo falando, eu vi uma vez, né? Foi na Roda BH de Poesia, não é? Lá no Milton. Isso foi maravilhoso, maravilhoso. Inclusive, aquela roda, assim, foi incrível, né? Com uma galera de São Paulo que, nossa, foi maravilhoso, assim. E aí eu acho também, às vezes, uma falta de recurso no sentido de, né, uma precariedade. Por exemplo, eu não toco um instrumento perfeitamente, né? Mas como é que a gente briga também com a precariedade, assim, que é eu cantar e eu falar, ou eu me acompanhar com uma sacola. Eu fiz uma live esses dias aí, uma espécie de show, mas cheio de poesia, tem cena, tem tudo no meio. E aí eu toquei água, toquei sacola, sabe? Toquei um tanto de coisinhas assim, porque eu acho que se a gente faz uma composição simples entre silêncio e muito de som, já é lindo, Uhum. né? Às vezes não precisa de ter uma mega estrutura, você tá falando de estrutura pra gente poder viajar, eu fico nessa também. E eu falei, gente, às vezes eu não vou ter um músico maravilhoso, um multi-instrumentista ao meu lado, mas eu tenho coisinhas e como é que eu investigo isso para compor legal, né? Para criar esse diálogo com a poesia. Assim, né, para finalizar, pensando um pouco sobre, porque você perguntou um pouco como é que é a técnica, né? Porque isso surge muito natural, como é que isso se dá. Eu acho que uma coisa muito bonita que eu aprendi também muito com o teatro e que eu levo é quais são as imagens que essas palavras ressoam, sabe? Uhum. Eu tento imaginar muito bem essas palavras que eu estou ali falando no poema para que quem me veja isso também, né? De alguma maneira. Então essa imaginação muito fértil, esse músculo muito forte, eu acho que ele possibilita que a poesia chegue, assim. Porque eu acho que eu sinto que tem poetas, performers, que fazem que você, puxa vida, você abre a boca no final, né? E eu acho que tem outras figuras que leem poesia, a poesia não chega.
eu acho talvez que precise um pouquinho dessa ponte, sabe? Dessa imagem que está na poesia e que o performer conduz um pouco, leva um pouco para o público. Não sei, acho que para mim, acho que é um caminho interessante de pensar. É, Então, eu também tenho uma sensação, assim, a mesma sensação que você disse, Luísa, que às vezes eu não sei muito bem como perceber isso, assim, do poeta e o público, né? Esse momento de estalo mesmo, é, de como o poeta consegue chegar ao público quando ele fala um poema, declama um poema. Porque é o que eu achei bem interessante vocês falarem desse aparato técnico. Às vezes vocês sentem essa necessidade, né, de apresentar com um aparato técnico, talvez que naquele momento não seja possível, porque isso me remete uma coisa assim. Eu não vou dar nomes, mas outro dia eu vi uma mega, assim, no Sesc, né? No Sesc até Paulista. E eu vi uma mega apresentação, assim, tinha todo o aparato técnico, tinha tudo. Tipo, foi a coisa mais linda que eu já vi de poesia, quando se pensa performance e som, assim, né? A banda era muito interessante, trazia um som que eu nunca tinha escutado, é, com um poeta. Só que existe uma grande coisa ali, que foi justamente o poeta. Parecia que o poeta ele não estava conversando nem com o público e nem conversando com a banda, assim. Eu senti quase que as três coisas não estavam fluindo, e em algum momento eu fiquei pensando, caramba, ela tem toda a estrutura, desde iluminação, desde a banda tocando, de uma estrutura linda, que era no Sesc Paulista, e eu não consigo ainda me sentir próxima à fala desse poeta, né, dessa poeta. Enfim, não vem até a mim, assim, parece que eu estou sendo é, absorvida por tudo, menos pelo poeta. Eu fico muito pensando nisso, né, porque eu acredito que agora que eu tenho essa performance e eu consigo perceber o quanto que eu consigo me conectar muito mais, com muito mais profundidade, com muito mais, até mesmo rapidez, assim, quando eu lanço a minha trilha sonora, que foi uma trilha sonora pensada justamente com uma trilha de terror, assim, dos anos 50, de 60, peguei de alguns filmes, junto com o Hemp, que é um editor de som, um cara que entende de beat, assim, aqui do Rio de Janeiro, e a partir dali eu peguei, assim, uns 6 poemas meus, uns poemas que eu pensava justamente sobre o fim do mundo, sobre algo apocalíptico, é, e eu fiz essa estrutura para falar o poema apenas com um pendrive, uma caixa de som. O meu interesse era esse, ter uma caixa de som, um pendrive e um microfone. Tendo esses três, eu pensei, eu acho que eu consigo fazer essa performance funcionar em qualquer lugar. Tanto que eu já apresentei até na rua, que foi muito difícil para mim, assim, passando o carro e a música e eu falando só no gogó, sem microfone, e foi muito difícil para mim, me senti exausta depois, mas eu pensei, eu tenho todo esse aparato que é mínimo, né? E eu consegui de alguma forma fazer com que a resposta do público viesse até a mim. E eu achei muito interessante porque eu comecei a vender muito mais livro a partir disso. As pessoas começaram a querer saber onde que eu encontrava performance na internet para apresentar, e as pessoas falando que se sentiram arrepiadas depois de eu ter falado esse poema junto com esse som, com essa trilha sonora. E eu gostaria de entender justamente como que se dá essa química entre o público
E vocês, na hora que vocês fazem essa performance, porque eu ouvi a Luísa falando e achei bem interessante do improviso junto com a banda dela, quando ela fala o poema ou quando ela fala canta a música dela. Eu fiquei pensando muito nisso, né? Do improviso, do público, da energia do público. Se vocês têm alguma situação para falar a respeito disso. Olha, eu acho que a questão do artista cênico, né, seja ele de que área for, e até mesmo outras, até fora do campo da arte, na verdade, eu acho que a questão principal, e a questão principal da performance em específico, é a presença, né? Uhum. Você estar presente, né? E aí é um trabalho que é muito difícil, assim, no sentido de que ler um texto, dizer um texto, né, se você escapole um pouco do seu estado de presença, você já perde um pouco a atenção de si mesmo e o público também se dispersa, né? Uhum. Acho que o trabalho do artista é manter essa atenção presente, e essa atenção ela se dá assim na consciência corpórea, né? Que o performance, ou o poeta, o artista, ou o orador de uma maneira geral, eles têm que ter na cena, né? Se eu me disperso um pouco na leitura ou né, o Ricardo Aleixo ele fala muito isso, o poema se diz, né? O poema não se declama nem se fala, porque se você fala o poema, parece que é meio frouxo, assim. Se você declama, você pesa a mão demais, né? Então, se você diz o poema tem todas a Luísa falou sobre isso também. O poema já tem em si, né, quando é bom, as características são inerentes a ele, né, imagéticas, rítmicas, semânticas, sinestésicas, o que quer que o poema tenha, se ele é muito bom, ele tem, né, e ali ele não precisa de perfumar a flor para isso. Ele já tem. Sim. Então, se você está presente naquilo que o poema já está te dando, eu acho que aí é jogo ganho, e é o que você tem de sobra, né, Valesca? Ai, Jesus! Que isso? Quero muito te ver performando. E quando eu digo assim que eu quero viajar com os meus trabalhos que envolvem mais estrutura, corre esse risco. Você pode ter toda a estrutura, mas se você não tiver presença, o jogo não está ganho, né? Você vai ter que, né? Vai ser... não adianta. E show que a gente vai, né? A gente vai ver uns shows de vez em quando, que a gente está doido para ir, mas de repente o cara está pensando em outras coisas, está cantando uma outra coisa lá, né? Parece um playback. Assim. Isso que você falou, eu senti perfeitamente. Você conseguiu falar muito melhor do que eu, assim, expressar muito mais. Foi exatamente isso que aconteceu. Não me parecia a presença, né? Não me parecia que, apesar de tudo, de tanto, eu não sentia essa presença. E aí que eu me dei conta do quanto isso é importante, né? E a Luísa fala disso também, que não é a questão exatamente de... Né, o poema, ele né, não é a questão de você colocar objetos aleatórios em cena. Né? Cada objeto, cada elemento novo que você agrega a uma performance, ele é tão importante quanto o texto, quanto você, né? Ele tem uma razão de estar ali, não é só uma alegoria, né, pensada. Sim. Eu queria acrescentar uma coisa sobre a presença, que eu achei tão bonito que você falou, Renato, citando aí o Ricardo Aleixo. Eu acho bonito esse equilíbrio também, porque eu acho que tem gente que está muito em si mesmado, assim, e é difícil isso chegar no público, mas também tem gente que está exagerado, escancarado, que parece estar esfregando uma ideia, né? E eu acho que a presença ela é muito bonita, morar entre esse estado entre esse excesso de vontade e essa, às vezes, falta de vontade. Sim, eu brinco que a presença é um estado de disponibilidade, está disponível para trocar. Exatamente.
e conversar com esse público ali, olhar para ele, rir para ele, ou provocar, ou o que quer que seja, dependendo, claro, do poema, da proposta, né? Mas eu acho que às vezes a gente se esquece que é um parceiro nosso, né? E não um inimigo, que, Uhum. ou alguém que a gente tem só que agradar, enfim, a gente pode estabelecer vários diálogos possíveis, né? De provocação, é, enfim, de leveza, de qualquer clima que a gente quiser fazer, mas eu acho que esse equilíbrio é importante. E eu acho que também essa coisa dos signos, né? Você, por exemplo, ter uma performance com muita estrutura, é lindo isso também, né? Não é que eu fiz uma apologia ao mínimo, não. Eu acho que tem gente que faz coisas incríveis, né? Assim, tô doida pra ver essas suas performances. Eu acho que é incrível. Eu acho só que é isso. Se o ponto de partida não é a presença do performer, assim, e a potência do poema, assim, né? Não adianta você botar o que você quiser, o melhor equipamento do mundo, 1000 músicos em volta, sei lá, objetos, luz, não vai assim, né? Então, eu acho que eu fico brincando com isso porque eu acho que às vezes as pessoas que não trabalham com a cena acham que isso é uma. Ah, você pega um negócio ali aquela hora, e no teatro a gente aprende que cada coisinha faz parte de um pequeno ritual. Uhum. Pra gente a cena é um ritual. Então tudo é muito bem, né? Tá muito bem cuidado ali, mesmo que seja para escrachar. Eu acho que esse cuidado com os elementos que você coloca para quem tá ali te assistindo é, é muito bonito. Eu acho isso bonito, assim. É isso aí. E me interessa muito, assim, ouvir vocês dois, porque tem toda essa preocupação, assim, essa preocupação dessa presença. Todas as vezes que eu vi o Renato, foi algo assim que foi bem interessante de ser visto, porque é a presença mesmo de vocês. Quando eu vi também os vídeos, tanto que por isso que veio o convite, né, para você, Luísa, seu corpo, o movimento do seu corpo, assim, várias vezes descabelada Uhum. e falando de uma forma tão que me atraiu, assim, eu vendo numa tela de computador, assim, não presente, né, pessoalmente ali, mas sim numa tela, e eu pude me sentir arrepiada em alguns momentos, né? Eu acho que o que vocês disseram foi muito pontual e me interessa muito. Talvez em outro momento ficar refletindo sobre isso, até mesmo para o meu trabalho, né? E eu acredito que quem está ouvindo também, para pensar depois, porque eu começo a perceber também um pouco isso sobre. Pelo menos eu também não tenho muito tempo de escrita, assim, né? Nem de. Mas eu começo a perceber que as pessoas começam o poeta, né, principalmente, começa a colocar mais o corpo e a voz, assim, vocalizar seus poemas, né, colocar a voz e o corpo depois de um movimento do slam. Pelo menos eu, particularmente, também não como eu falei, eu tenho aí, sei lá, uns 4 anos que eu observo o cenário poético mais aqui do Rio de Janeiro, e eu começo a perceber uma certa preocupação a partir do movimento do slam, porque os slams aqui do Rio de Janeiro, de São Paulo, que eu pude observar, de Minas mesmo, existe muita esse corpo presente, né? Essa presença, e até por conta que é uma batalha assim, poética, digamos assim, em que no final tem jurados, né? E você precisa estar presente, colocar esse corpo como uma presença para atingir esse público, né? Ter essa química com o público. E eu gostaria de ouvir de vocês como que vocês veem o slam, o movimento do slam, como também uma contribuição para esse momento performático, né? Eu acho o slam incrível, assim, uma das figuras que mais me inspirou a pensar essa coisa da performance com a poesia foi a Roberta Estrela Dalva, né? Uma figura muito importante de trazer o slam para o Brasil, enfim.
E é uma atriz, uma cantora, uma poeta, uma performer. Eu acho que a força toda que ela tem também tem a ver com a história dela, né? Assim, como mulher negra no Brasil, enfim. Mas eu acho, observando os slams, assim, é muito interessante porque eu acho que a poesia são mil mundos, na verdade, né? E eu comecei também a frequentar, não há muito tempo, mas sim. E aí eu acho que tem uma poesia no campo da delicadeza, que é muito bonito, que é um tipo de também de forma de dizer a poesia que é muito sensório, assim, é muito sinestésico e que eu acho maravilhoso. Eu acho que o slam traz uma outra onda que é uma defesa de uma ideia mesmo, né? De corpo existindo ali, e aquelas palavras são meio flechas, assim. E eu acho que é tão bonito quanto, assim, sabe? Porque eu acho que traz, assim, né? A palavra muitas vezes chega mesmo, assim. E eu acho que, não sei, vendo vários adolescentes, por exemplo, começando a fazer o slam, eu tenho certeza que eles se encantaram não foi pelo fato da escrita, mas talvez tenha sido pelo fato de, poxa, eu vou lá e mandar aquele poema daquele jeito, sabe? Exatamente. E isso é foda, eu acho isso incrível, assim. Então, eu acho que, né, a gente pode pensar nos repentistas, a gente pode pensar nessas figuras também ancestrais que estão aí falando poesia pelo mundo, e tem gente que está fazendo isso em shows. Eu acho que isso, a poesia falada está em vários lugares, mas eu acho que a riqueza do Islã está nessa rebeldia mesmo, nessa flecha que a palavra pousa na flecha e vai embora. E os corpos também, né? Porque eu acho que os corpos que estão ali no Islã, eles também estão muito vivos, assim, em sua maioria eles estão muito presentes. E eu acho isso bonito, assim, eu acho que para mais, assim, eu não faço nenhum julgamento nesse sentido de julgar uma poesia, se ela é melhor ou se ela é pior, nem estou falando dessa parte, né? Mas eu acho que o fato de você defender muito bem uma ideia, eu acho isso massa, assim, sabe? Acho isso muito importante. Se a gente encarar que está todo mundo vencendo ali, né? Vencendo as próprias questões e elaborando, não sei, elaborando algo e flechando para o mundo, acho massa, assim, acho bonito. Ah, que bacana, né? O que falar, né? Depois da. Eu falei pra caramba, né? Poxa vida. Falou tudo. Muito bem. É isso, né? Eu fico curioso, assim, eu acho que essa defesa dessa ideia, né, desses corpos, dessa flecha resistindo, é de uma potência incrível. Eu acho que, né, a gente pode dizer aí que boa parte, né, uma parte significativa de grandes poetas no Brasil hoje também vem do Islã, né? Então é um lugar de potência, né, incrível, assim, né? E é interessante porque tem, né, o movimento dos islãs no Brasil, não sei exatamente quantos anos tem, né? Assim, pensar que a poesia de periferia, ou suburbana, ou marginal, seja lá o nome que queira colocar nela, deve ter por aí pelos seus 20 e poucos anos, e os islãs talvez um pouco menos. Mas existe uma geração de poetas que nasceram dentro desse movimento, né? Pessoas que têm isso, 14 a 20 anos, que nasceram com esses fenômenos já presentes, né? Então é muito interessante, assim, né? A autoativação, né, de potência que acontece em torno dos islãs. Eu costumo frequentar, assim, saio sempre meio assombrado quando eu vejo a Pied, por exemplo, aquela performance, aquele corpo, aqueles textos, assim, de uma maneira, parece uma bomba atômica. Que lindo. Muito lindo, muito lindo. Eu ouvi a Pied e eu achei muito interessante você falar Pied, o Pied, né? É, em relação, né, nesse sentido, porque eu o vi lá no Feliz, em São Paulo, que é um festival que tem na Zona Sul de São Paulo. Sim. E foi a primeira vez que eu o vi assim, e ele quando falou o poema,
ele falou o poema junto com num ritmo de uma música de blues. Eu falei assim, gente, eu nunca vi isso. Falei, porque eu nunca tinha visto, assim, ele falando e o poema batendo o pé, batendo assim o dedo, um estalo com o dedo e falando o poema num ritmo de uma música de blues, assim. Eu falei, caramba, que incrível, assim. E era um poema mais sobre amor, era algo bem, assim, tinha uma camada nele que era essa camada bem rítmica, mas também falando sobre amor junto e, tipo, quase eu dancei junto ali e era só a voz do Pierre, era só isso, e o ritmo tocando. Eu fiquei assombrada com isso. Eu admito, foi a primeira vez que eu vi o Pierre pessoalmente e eu tenho que só elogios assim. E lembro que você até falou, Renato, sobre ele para mim na época. E eu não conhecia ainda, né? Conheci só pessoalmente. Você substituiu, e, né, É, no centro de literatura que a gente fez aqui. isso. Aí foi aí que eu ouvi mais falar dele, porque foi através de você. Aí depois eu pesquisei um pouco mais e depois a gente se encontrou num evento mesmo, a gente se apresentou juntos, né? Enfim. Agora, para terminar, assim, eu acho que tô indo aí para a última pergunta mesmo. Eu gostaria de saber sobre as referências que vocês têm dentro desse círculo poético, dentro da performance também. Eu falei dessa figura, por exemplo, a Roberta Estrela Dalva, né, que ela é de São Paulo, uma artista muito maravilhosa. Ela me inspira muito, assim, porque eu acho que ela tem uma pesquisa de teatro e hip hop que é muito legal. Enfim, então eu acho que ela flerta com o teatro também e tem uma lida com o corpo, com a palavra, com o pensamento, né? As escrituras delas, as escrevivências são lindas também. Daqui tem uma figura que eu gosto muito, que é a Grace Passou, que é uma atriz também, dramaturga, mas que é uma poeta, assim, de tudo que ela faz é poesia pra mim, sabe? O jeito que ela tem até um vídeo dela, é fácil achar no YouTube, assim, dela falando uma poesia dela sobre beleza, algo assim. Gente, sabe, o que eu acho bonito nela é ela digere, ela mastiga a palavra, ela mistura com angu, mistura com, sei lá, com todos os temperos, é como se sentisse o cheiro da palavra. Isso eu acho incrível, ela faz isso muito bem, assim. Eu acho que são duas figuras que eu destacaria, assim, de como que fala a palavra, né? Como que, sei lá. Eu tô pensando aqui, vai negrão aí, que depois eu volto. Beleza. E a minha principal referência na performance é um professor daqui de BH, que é meu amigo e me deu aula há muitos anos, assim. Muitos anos não, no período da graduação, que é o Marco Paulo Roller. Uhum. Tem também aqui um outro grande amigo e grande artista na cidade de BH, que é um grande artista nacional, mas assim, que tenho como referência, que eu troco muito, que é o Wilson de Avelar. São artistas daqui da cidade, os quais eu troco. E Marta Neves, que eu tenho profunda identificação com o trabalho dela, assim, que navega ali nas águas do trágico, do irônico, do patético, do ridículo, que eu acho que são minhas referências, são alguns artistas daqui. E troco muito também com pessoas do teatro aqui da cena de BH, que eu gosto muito, né? Assim, pessoa que né, tem admiração gigante pela Grace, né? Mas não é um contato que eu tenho de todo dia, assim. Mas troco muito com um ator daqui de BH, chama Bremer Guimarães, que é um jovem ator incrível, assim, muito ativo, e que joga nas 11 também, atua, produz, e critica, e, enfim, são artistas da cidade que eu gosto muito. No campo da poesia, eu acredito que o Ricardo Aleixo seja a pessoa que eu observo assim, né,
mas eu exatamente nunca fiz um curso, trabalhei com ele algumas vezes. Assim. É uma referência, né? Assim, que é um estudioso voraz da cena, muito bacana o trabalho, né? O trabalho com a voz é muito interessante. E eu acho que o meu caminho na performance poética ela se deu mais através desses artistas que eu citei, que são os artistas plásticos. Eu vim fazendo um trabalho muito autodidata mesmo, assim, nesses anos todos, de uma pesquisa muito íntima, assim, não tem uma referência de um poeta, né? Assim como a Luísa fala da Roberta Estrela d'Alva, talvez eu não tenha, assim, a não ser talvez o Ricardo Aleixo, mas gosto de ver performances de todo tipo, né? De acompanhar. Eu viajo muito, né? Tive a oportunidade de fazer o Arte da Palavra. Antes disso, já viajava, então conheço performances e poetas assim, de muitos lugares do Brasil, assim, e fico às vezes assombrado com pessoas mesmo, como a própria Piê, né, o Bob Bach em São Paulo, que eu acho fantástico, né, Luísa Romão, Maravilhosa. maravilhosas, assim, né? Mel. Tem uma figura maravilhosa de São Paulo, da turma da Luísa, que é a Luz Ribeiro. A Luz Ribeiro, que me Ah, deu um Luz, bolo, uma sim. fala lá no CCSP, tadinha, que ela passou mal, o tio ia conversar com ela, fez uma fala, tive que fazer uma fala sozinho, estava a fim de conversar com ela. Giovanni Venturini, Daniel Maravilhosa. Mincione, Eike Pimenta, Lucas Castro, Rio, galera mandando ver, né? Acho que ele também, esqueci de citar, né? O Chacal, né? Chacal, para mim, talvez tenha sido a grande referência, né? Na coisa de falar poemas e né? Na literatura mesmo, né? Eu estava indo numa direção, fui em outra quando li Chacal. O Jorge Maltner, que eu tive também. Eu ia falar ele, Renato. Lembrei que você também teve uma relação muito forte com ele, né? Com Chacal, com Não, Maltner. com o Maltner. Sim, nos anos 90. Teve algumas pessoas que me puseram num caminho, assim. O Maltner foi um deles. O Maltner foi um cara que. Me punha no palco, me punha para dar oficina. Ah, que legal. Interessante. Te interrompi. Mas o Maltner, ele foi um cara que me inspirou muito, porque eu comecei a cantar e a escrever poesia na mesma época, e logo eu fiz uma banda, chamava Pedra Bruta, com as músicas do Maltner. Ah, eu E, lembro. lembra? E o Maltner, eu acho que ele faz isso, o verbo pega delírio mesmo com ele, que ele no meio da música, ele fala um poema e volta na música e manda o violino. Eu acho essa, sabe, ele vai pra lá e vai pra cá de um jeito muito bonito, que meio delirante, assim, que sempre me inspirou, assim, também. Que toma o ridículo como fundamento do processo criativo também. Exatamente. Ele me disse isso, eu levo muito a sério. Uhum. Isso. Então, eu gostaria muito de ouvir um poema do seu livro Vicente Viciado. Você tem aí? Tenho, tá aqui. Eu sempre ouço falar desse livro. Eu tenho muito interesse em lê-lo, assim. Eu não tenho ele, eu achei que você tivesse. Não, não tenho. Só tenho o Odisseia. Legal. Eu vou ler um poema dele, então, já que a gente está falando de performance. E esse livro, ele tem... Todo livro meu, na verdade, ele traz um poema que eu já publiquei, junto com outros inéditos, e ele antecipa alguma coisa de um trabalho que vem, sabe? Sim. E é um livro que é uma coisa meio em trânsito. E eu fiz 2 poemas no Vicente, que não são poemas tão conhecidos, que eles são descrições de performances. Né? Um chama Coreografia, que eu até leio ele com uma certa frequência, e o outro chama Desenrolando Barcos, que é o penúltimo poema do livro. E ele faz parte de um livro que eu gostaria de fazer, que são poemas que são disparadores de performance que eu já fiz e que podem servir de disparadores para outras performances que possam derivar desses textos. Então, tem um poema aqui, tipo Desenrolando, que depois
Tem uma referência dele no meu site, quem quiser ver vai entender um pouco melhor, talvez. O site é www.renatonegrão.org. Vamos lá, desenrolando barras. No início era o referente, o verbo e o processo incessante de produção de sentido. A isso se deu o nome de semiose, cadeia ou galeria infinita e incessante do discurso e da cultura. Labuta poética sobre o sentido de se produzir sentido sobre as coisas. Dois performers escrevem no chão, utilizando rolos de barbante, uma mesma frase do semiólogo Roland Barthes. A frase escrita é modificada ou subvertida por meio de fluxos de pensamento e ou ocorrências sonoras, conversas, onomatopeias, vivenciadas no local. Logo, duas frases diferentes surgem no espaço expositivo. As linhas são ligadas a pessoas da audiência e em seguida deslocadas pelo chão da galeria em direção à rua até o término do barbante. O que a audiência fará com as linhas que os ligam? Haverá tempo para que a audiência leia a frase escrita no chão? A que fim levará o fim da linha? Eita! Que Gente, lindo. Que linda. então, Luísa, Oi? você quer falar um pouco sobre teu poema? Antes de... Porque eu vou Quero. falar após a sua fala, Sim, tá bom? sim, tá bom. Tatuada foi um poema que eu escrevi pensando em todas as tatuagens que eu faria no meu corpo. Eu não tenho nenhuma. E eu sentei e tinha visto uma figura tatuada assim nesse dia e eu falei, gente, a tatuagem ela é uma espécie de escudo, é tão bonito, né? E aí eu fiquei pensando nas várias coisas que eu tatuaria no meu corpo, palavras, desenhos, né? Em qual lugar do corpo, talvez, acho que alguns lembretes, né, do que seriam esses sinais para mim. E depois disso, eu entrei em contato com o Daniel Nunes, e que fez uma trilha que acompanhou o vídeo poema, né, pensando em dialogar com a imagem e com a minha voz, assim. E o vídeo poema, a gente foi para minha terra natal, que é Congonhas, filmamos lá, e foi uma brincadeira com as tatuagens na cidade, assim, as tatuagens na parte histórica, nos profetas de pedra sabão, nos arranhados da pedra, os esvotos, que são tatuagens de vidas e histórias, enfim. E uma performance que eu fiz com vários objetos, essa tatuagem mais efêmera de um cal, um carvão, o próprio suor, o próprio movimento riscando o espaço. Essa foi a brincadeira do Tatuada. E aí tá disponível, né? O vídeo poema tá disponível no YouTube, a música tá nos streaming aí, todos. E a gente procura tatuada, né? Mesmo. Tatuada, Luísa Bahia. Isso, é isso. Eu queria ter a pele tatuada, toda ela, desenhada com as minhas palavras de valor, para não cair na vala das linhas tortas, dos espaços abismos. Ter rabiscados os impulsos mais certeiros e o carimbo dos dias de paz. Nenhum nome de alguém que tenha me arranhado o senso, mas sim gritos de guerra, de vida, de susto. Caligrafia dançante para me manter acordada, pele de cobra, chifres, asas, flores roxas que florescem ao contrário. Coragem e covardia para lembrar-me do fio sempre tenso, não sei como, vento e tempo. Por toda a pele pontinhos, 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 reticências, que sirvam de grão, areia, cisco, poeira, pó. O desenho de vasos comunicantes, silhueta de pintura rupestre, com a leveza de um desenho na água.
2 leões, um Saturno, um satélite. Útero. Destino, não sei como. Fé numa sola do pé, rebeldia no outro, impermanência no gogó, encantamento na nuca, voz numa costela à esquerda, a saudade em algum lugar, preguiçosa. Na panturrilha direita, que puxa o meu passo, a primeira pergunta que me lembro de ter feito: quando é que o amanhã chega? Por fim, o significado da minha terra, do tupi cogói, o que sustenta, o que alimenta, com uma tinta invisível, bem ali, no cantinho da alma. Então, gente, já estou finalizando aqui. Eu agradeço muito que vocês toparam, agradeço a paciência para a gente logar aqui nessa plataforma, agradeço as respostas, todas me levaram a refletir muito, principalmente agora que eu estou pensando muito sobre isso, e esse assunto me interessa muito. Ouvi os dois aí que já têm uma trajetória tão bonita. Renato conheço há alguns anos, assim, não muitos, mas há alguns anos, e sempre muito gentil, muito querido por mim. É um dos poetas que eu mais admiro agora nesse cenário que a gente admira o seu trabalho, você mesmo como pessoa, Luísa Bahia, que eu estou conhecendo agora, todas as falas muito interessantes, muito pontuais, assim. É um trabalho que eu comecei a pesquisar há pouco tempo, muito por intermédio do Renato, e eu vi na internet e me interessou muito seus vídeos. Eu não vejo tanto vídeo poema com tão bem feito, assim, pensando tanto esse cenário, pensando tanto o corpo, pensando tanto a voz, quanto eu vi agora no o seu Tatuada, né? E outros que eu pude acompanhar na internet, outros trabalhos seus. Então, eu só tenho a agradecer, eu acho que o diálogo foi ótimo e é isso, assim. Eu te agradeço muito o convite, muito legal. Salvou essa tarde de quarentena, muito massa. Te acho uma querida também, assim, um poeta das que eu mais gosto. Potência incrível e foi muito bom estar na companhia de vocês essa tarde. Maravilha, gente. Obrigada, Valesca, pelo convite. Adorei, assim, me senti muito honrada de poder colaborar aí com a conversa, né, pra gente, pra quem puder ouvir, claro. E obrigada, Renato, pela lembrança também, né, do meu trabalho, enfim. Te admiro muito, assim, te acho uma figura na cena aqui Belo Horizontina muito diferente, assim, acho que você tem uma qualidade de contato muito bonita com as pessoas, sabe? Eu admiro muito. Quero também conhecer mais o seu trabalho, né? Acho que a gente tá tentando marcar esse café, né, Renato? Já tem um tempo. Vai rolar. Então foi ótimo, gente. Essas trocas fazem muito bem, salva a saúde mental e emocional da gente, que às vezes, né, fica meio atribulada aí nesses tempos. Então, trocar poesia, trocar experiência
É sempre um prazer muito grande, viu? Muito obrigada aí pela oportunidade, pela escuta, que aprendi muito também com vocês.